Assim como a polêmica do Canal do Panamá, o presidente eleito Donald Trump também fez promessas de comprar a Groenlândia, que é uma possessão da Dinamarca. E a Dinamarca é um aliado tradicional dos Estados Unidos. E mais uma vez a imprensa retratou todo o caso apenas como mais uma bravata do Trump. Então, nesse vídeo aqui, eu quero explicar para você exatamente quais são as raízes desta crise da Groenlândia. Meu nome é Júlio César, eu sou professor e pesquisador de História Militar aqui na Sala de Guerra e nesse canal a gente te mantém atualizado sobre temas de defesa e geopolítica. Vamos começar pelo básico do básico, que é saber a importância e a localização da Groenlândia. A Groenlândia é uma grande ilha, na verdade, a maior ilha que fica dentro do Círculo Polar Ártico. Ela é formalmente uma possessão da Dinamarca e é um dos territórios mais inexplorados do mundo, porque o governo dinamarquês simplesmente não tem os recursos para fazer a exploração desse território. Só que olhando aqui nessa perspectiva que muita gente ignora, a gente também percebe a importância estratégica da Dinamarca para a política do Atlântico Norte e também para o Círculo Polar Ártico. Perceba aqui comigo que a Groenlândia fica no caminho mais curto entre Washington e Moscou. Se você quiser fazer um voo direto entre as duas grandes capitais, você vai ter que passar por cima do território da Groenlândia. E por isso que o território da Groenlândia também é chamado de Midway, ou seja, meio do caminho entre as duas grandes potências, e foi assim considerado durante toda a Guerra Fria. Voltando um pouquinho na história, a Groenlândia foi encontrada há cerca de 1000 anos no passado, quando as primeiras navegações vikings partiram da Escandinávia e foram rumo ao oeste, chegando primeiro à Islândia, depois à Groenlândia e por fim se estabelecendo aqui na América do Norte, onde as colônias inauguradas por Leif Erikson foram estabelecidas perto ali do ano 1000 da Era Cristã. No ano de 1261, essas colônias na Groenlândia formalmente se submeteram à soberania da Noruega. Só que em 1537, num lance parecido com o que aconteceu com Espanha e Portugal na União Ibérica, a Noruega e a Dinamarca também entraram numa união que ficou conhecida como Dinamarca-Noruega. E esse arranjo geopolítico permaneceu ativo pelos próximos 300 anos, até o comecinho do século XIX, quando em 1814, através de um tratado, os dois países acabaram sendo separados e todas as possessões ultramarinas, todas as colônias, acabaram sendo cedidas pela Noruega para a Dinamarca. Nessa época aí, quase não havia ninguém morando na própria Groenlândia, e foi somente a partir da década de 1880 que a pequenina Dinamarca começou a fazer seus esforços para recolonizar a Groenlândia. Só que antes disso aí, algumas outras coisas bem importantes aconteceram. A primeira delas em 1823, quando o presidente dos Estados Unidos, James Monroe, impôs a Doutrina Monroe, que especificamente estipulava o impedimento da expansão de novos postos europeus, novas colônias europeias dentro do continente americano. E na década de 1870, a expedição Polaris, uma expedição científica norte-americana, acabou chegando bem próximo do Ártico aqui, e quando viu que o norte da Groenlândia era basicamente um território inabitado, acabou clamando para si a soberania do norte da ilha. Em 1867, o mesmo ano que os Estados Unidos fizeram a compra do Alasca junto ao Império Russo, o fato da Groenlândia estar basicamente desabitada fez com que a Casa Branca iniciasse estudos para a compra da ilha. E muito embora esses estudos tivessem indicado que essa compra realmente beneficiaria os Estados Unidos na forma da construção de uma plataforma de defesa continental, nenhuma proposta real foi feita ao governo dinamarquês naquele período. Em 1910, de novo, o governo norte-americano pensou em fazer uma proposta de compra para a Dinamarca, desta vez trocando porções das Filipinas com Copenhagen pela soberania da ilha, para que os dinamarqueses por si trocassem essas porções das Filipinas com os alemães pelo retorno do norte da província de Schleswig-Holstein. Mas, mais uma vez, essas negociações não deram em nada. Agora segue aqui comigo, porque o que vai acontecer agora é muito importante
para esse cenário atual. E não vai acontecer aqui no Ártico, não. Na verdade, vai acontecer em águas bem mais quentes aqui no Caribe. Onde a gente está vendo esse território aqui, hoje chamado de Ilhas Virgens Americanas, existia, na verdade, um território ultramarino dinamarquês chamado de Índias Ocidentais Dinamarquesas. Então, até o começo do século XX, a posse dessas 3 grandes ilhas aqui era da própria Dinamarca, uma colônia estabelecida mais de 200 anos antes e que já há 100 anos vinha dando muito prejuízo porque internamente não foi possível substituir a força de trabalho escrava que acabou sendo abolida em 1848. Então, essas 3 ilhas aqui muito mais sugavam do que rendiam para Copenhagen no começo do século XX. Os norte-americanos então fizeram uma proposta de compra das Índias Ocidentais Dinamarquesas num processo que foi concluído em 1917, quando os Estados Unidos pagaram a importância de 25 milhões de dólares pelo arquipélago, mais um requisito feito pela Dinamarca, que foi o reconhecimento de soberania dinamarquesa sobre a Groenlândia. Então, para você que estava se perguntando aí, sim, existe um precedente histórico no qual a Dinamarca já vendeu parte do seu antigo território para os Estados Unidos. E no finalzinho dos anos 30, os Estados Unidos também inseriram a Groenlândia em seu plano Rainbow 4, um plano de defesa hemisférica, de defesa dos Estados Unidos, contra o ataque simultâneo de várias potências inimigas contra si. Esse plano, então, previa a ocupação prévia de diversos territórios europeus nas Américas, incluindo a Groenlândia, que seria ocupada pelos americanos num dos primeiros passos desse possível conflito. Mas aí chega a Segunda Guerra Mundial e a história da Groenlândia vai mudar para sempre. Porque em 9 de abril de 1940, a Wehrmacht, o exército alemão, vai invadir a Dinamarca e numa ação super rápida de menos de 6 horas vai conseguir a rendição do pequeno país. Por conta da Dinamarca ser muito pequena, diferentemente dos outros países europeus que foram atacados e ocupados pelos alemães, o seu governo, a sua chefia de governo e de Estado, não conseguiu fugir da Wehrmacht e ficou no país, o que significa que não havia um governo dinamarquês no exílio, assim como existiu com a França, Noruega, Bélgica, Holanda e outros. Nesse cenário aí, o embaixador dinamarquês nos Estados Unidos, o Henrik Kaufmann, esse cara da foto aqui, negociou de forma unilateral com a Casa Branca um tratado para que os Estados Unidos ocupassem militarmente a Groenlândia para impedir que os alemães usassem a ilha durante a guerra. Esse tratado que o Kaufmann assinou com os Estados Unidos foi considerado ilegal pelo governo dinamarquês, que estava sob ocupação alemã na época, e ele também não tinha uma data de conclusão. Pelos termos concordados, os americanos poderiam ficar lá eternamente se quisessem. Isso fez com que, mesmo antes dos americanos entrarem formalmente na guerra, após o ataque a Pearl Harbor em dezembro de 41, eles já tivessem estabelecido suas bases militares na Groenlândia cerca de 6 meses antes do ataque japonês. Mas aí a guerra acaba em 1945 e o novo cenário de Guerra Fria contra a União Soviética faz com que o novo governo norte-americano do Truman na Casa Branca, na pessoa do seu secretário de Estado, o James Burns, faça uma proposta de compra da Groenlândia junto à Dinamarca. James Burns ofereceu na época 100 milhões de dólares em barras de ouro, o que hoje equivaleria a aproximadamente $1 bilhão pela soberania da ilha, que foi prontamente recusada pelos representantes do governo dinamarquês. A Dinamarca, inclusive, queria iniciar negociações para que os americanos se retirassem da Groenlândia, mas o crescimento do poderio militar soviético e a formação da OTAN em 1949, da qual a Dinamarca é signatária fundadora, fez com que essa saída dos Estados Unidos se tornasse bastante inviável. E aí, em 27 de abril de 1951, os dois países assinaram
o Tratado de Defesa da Groenlândia. O Tratado de 1951 estabelece na Groenlândia as chamadas Áreas de Defesa, que são áreas que o governo dos Estados Unidos considera de extrema importância para a defesa do seu próprio território e também dos territórios da OTAN no Ártico. E dentro dessas áreas de defesa, os Estados Unidos têm completa autonomia para operar navios, veículos terrestres e aeronaves, bem como construir quaisquer infraestruturas militares que julgar necessárias para a defesa e continuidade das operações naquele território. Através desse acordo, então, foi estabelecida e ampliada a base aérea de Thule, que fica no norte do país e que foi transferida para a Força Espacial dos Estados Unidos, recentemente criada, passando a ser chamada de Base Espacial Pituffik. Sumarizando, esta base militar dos Estados Unidos na Groenlândia é estabelecida por esse tratado entre os dois países, basicamente um território norte-americano na Groenlândia, e que foi extremamente usado pelo Pentágono durante toda a Guerra Fria. Com a queda da União Soviética, todavia, a presença norte-americana na Groenlândia também caiu bastante, e aí o país voltou a depender exclusivamente dos subsídios concedidos pela Dinamarca. Mas como a Dinamarca tem um caixa muito pequeno e a Groenlândia é 50 vezes maior que a própria Dinamarca, o dinheiro que chega para o governo local da Groenlândia é realmente bastante pequeno, sendo como comparação menor do que a dotação anual da cidade de El Paso, no Texas. Isso faz com que os vilarejos da Groenlândia não sejam ligados até hoje por estradas e também faz com que o território conte até hoje com apenas um punhadinho de aeroportos comerciais, cuja expansão é sempre complicada por questões financeiras. E como eu já falei, por conta dessas limitações, a Groenlândia segue sendo um dos territórios mais inexplorados do mundo, muito embora gigantescas reservas de minerais de terras raras, estimadas como sendo a segunda maior do mundo, bem como uma grande quantidade de petróleo no setor litorâneo, já tenha sido prospectado. A coisa começa a reaquecer em 2007, quando a Casa Branca diz que a independência da Groenlândia é um fato inevitável para o futuro próximo. A Groenlândia hoje é considerada um território bastante independente, autônomo da Dinamarca, e o próprio governo de Copenhagen diz que uma eventual independência da Groenlândia é uma questão a ser definida por seus próprios cidadãos e pelo parlamento da Groenlândia. Por sua vez, os americanos consideram que esse abandono da Groenlândia configura um grande risco de segurança a seu próprio país, visto que a ilha tem 44 mil quilômetros quadrados que estão basicamente sem nenhuma vigilância, e diversas embarcações de outras nações já foram vistas utilizando águas territoriais para diversos fins comerciais ou mais escusos. Para você ter uma ideia, o Comando Ártico das Forças Armadas da Dinamarca possui atualmente uma única aeronave de asa fixa, 4 helicópteros, 4 barcos e 6 trenós puxados por cachorro para patrulhar toda a ilha da Groenlândia. E aí cabe agora a gente falar um pouco sobre a questão da presença chinesa na ilha, que é o grande mote do Donald Trump para elevar essa questão mais uma vez. Iniciando em 2005, a China vem fazendo investimentos bilionários na Groenlândia, com destaque para a área de mineração e que hoje chegam a compor 11,5% do PIB da ilha. Em 2006, o parlamento da Groenlândia também autorizou a China a construir uma base científica em seu território, e em 2018 o governo chinês se autodeclarou uma nação semi-ártica, num reflexo da importância cada vez maior que o Ártico tem em sua política externa. Respondendo a isso aí, em 2019, os Estados Unidos conseguiram autorização da Dinamarca para abrir um consulado na Groenlândia, e naquele mesmo ano o presidente Donald Trump iniciou estudos para uma nova proposta de compra da Groenlândia junto à Dinamarca. Esses estudos, que inclusive contavam com o apoio de diversos senadores norte-americanos, não resultaram numa proposta formal de compra, que aliás foi avaliada em cerca de 500 bilhões de dólares,
depois da descoberta das reservas minerais na ilha, mas a mera hipótese já foi encarada como ridícula e impensável pelo governo dinamarquês e também pelo próprio parlamento da Groenlândia. Os dinamarqueses, inclusive, citam que, diferentemente das Índias Ocidentais dinamarquesas no Caribe, a Groenlândia carrega toda uma herança cultural viking que associa o território ao ethos da Dinamarca, constituindo assim uma parte inalienável de sua nação e que, mais uma vez, só poderia ser separada por decisão dos seus próprios habitantes. Por outro lado, na mesma época, a primeira-ministra da Dinamarca disse que receberia de bom grado o aumento da presença militar norte-americana na ilha, visto que a própria Dinamarca tem dificuldades sérias em ampliar seu próprio orçamento de defesa para guarnecer a Groenlândia. Com a reeleição de Donald Trump para a Casa Branca em 2024 e o início do seu novo mandato a partir de 20 de janeiro de 2025, a gente pode esperar uma nova rodada e um reaquecimento de toda essa questão. E enquanto uma proposta de compra da ilha seja altamente rejeitada pelos povos da Dinamarca e da própria Groenlândia, talvez a Casa Branca persiga esse objetivo através de outros meios. Um desses meios é insuflar o movimento de independência da Groenlândia para que o país se separe por completo da Dinamarca e possa vir a cair na rede de influência norte-americana, assim como Porto Rico hoje se encontra. Uma outra alternativa é que Donald Trump possa pressionar a Dinamarca a gastar os 2% do PIB em defesa, que é uma meta estabelecida, mas não cumprida pelos membros europeus da OTAN. Caso a Dinamarca queira se manter fora dessas obrigações, então ela entregaria a soberania da Groenlândia para os Estados Unidos. Bom, esses são apenas alguns cenários do que eventualmente pode acontecer nesta questão da crise da Groenlândia motivada pelas falas de Donald Trump. Mas agora me diz você aí, o que você acha que vai acontecer? O Trump vai realmente perseguir essa questão com a Dinamarca pela soberania da Groenlândia? Ou isso é apenas mais uma bravata do presidente antes que seu próximo mandato comece? Conta pra gente aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, então compartilha ele com seus amigos, também dá um joinha pra gente e não esquece de se inscrever na Sala de Guerra 2 para não perder mais nada. Eu agradeço imensamente a sua audiência, vou ficando por aqui e aquele abraço da Sala de Guerra.